tarde. O meu nome é Rui Pereira e sou gestor de clientes cá no BIG, cá na equipa de plataformas do BIG. Venho aqui hoje para vos apresentar este webinar acerca do hedging, como responder a uma maior volatilidade de mercado, nos mercados aos dias de hoje. Relativamente aos instrumentos financeiros que iremos utilizar para explicar estas estratégias de hedging, vamos utilizar os instrumentos como o CFD, o futuro, opções, e CFDs. Okay. Iremos começar então a primeira estratégia. Iremos falar um pouco sobre a estratégia de hedging utilizando os CFDs. Em primeiro lugar, explicar que o CFD é um instrumento derivado que permite negociar a variação de um preço de um ativo subjacente sem ter a sua posse física, ou seja, através de uma pequena fração do ativo subjacente, permite estar exposto à totalidade do mesmo. Em que consiste esta estratégia? Consiste na abertura de uma posição curta num CFD, na manutenção dessa mesma posição longa numa ação ou num ETF, ou seja, num ativo subjacente que detém em carteira, abre uma posição curta num CFD, lá está investindo apenas uma fração do ativo subjacente e dessa forma estar exposto ao mesmo, ter a mesma exposição nominal do ativo subjacente que detém em sua carteira, neste caso uma ação ETF. Em CFDs deverá ter a mesma, como eu estava a dizer, deverá ter a mesma exposição nominal que o ativo subjacente, ou seja, um CFD equivale sempre a uma ação a um ETF. Qual é o objetivo? O objetivo é sempre a fixação de preço, ou seja, não estar exposto à variação do preço quer para cima, quer para baixo, e corresponde também à limitação de perdas sem abdicar da propriedade, ou seja, mantendo o seu ativo subjacente, ou seja, mantendo a ação ou ETF que detém em carteira, faz o CFD numa ótica, pode-se considerar até um pouco na ótica de curto prazo, conforme bem entender, ou conforme o tempo que deseja manter esta mesma estratégia, e dessa forma, através do curto no CFD, irá limitar perdas porque irá estar a obter rentabilidade no CFD. Quais as vantagens? Tal como referi anteriormente, é a possibilidade de anular perdas utilizando apenas uma fração do capital, ou seja, investindo no CFD, e a possibilidade de realizar mais-valias na queda de um ativo. Ou seja, tem um ativo subjacente, tem a ação, o ETF na sua carteira e faz um curto no CFD, exatamente com a mesma exposição nominal da ação do ETF que detém em carteira, e desse modo, caso a ação ou caso o ativo se deteriore ou deixa, consegue ter mais valias com a queda ativa através da posição curta no CFD, mantendo desta forma o ativo subjacente, ou seja, caso o ativo subjacente recupere, não vai ter teve as mais-valias da perda, que teve as mais-valias da desvalorização do ativo, mas não assumir perdas no ativo subjacente, ou seja, na ação ou na ETF. As desvantagens, por se tratar de um instrumento financeiro que replica um ativo subjacente, o CFD possui custos de financiamento e, em caso de valorização do ativo subjacente, essa mesma valorização na ação ou ETF que detém em carteira será anulada pela desvalorização no curto que detém no CFD. Outra das desvantagens é, claro está, a limitação de utilização de margem é 150%. Agora vou dar um exemplo desta estratégia na plataforma Big Global Trade. Aqui aberta. Vamos aqui experimentar aqui uma ação norte-americana, por exemplo, uma Apple. Aqui podemos ver que tem aqui os detalhes do CFD, taxa de negociação, comissão mínima, relembrando que isto é uma conta de demonstração, ou seja, os dados que se encontram aqui relativamente a pressário podem diferir da plataforma real, mas estes dados estimam-se ser o mais aproximado possível da realidade. Ou seja, aqui podemos ver a margem que é necessária para deter um CFD da Apple, que neste caso seria 20%. A classificação de risco, temos aqui o mercado, o Nasdaq, o setor, horários de negociação e tipos de ordem que se pode utilizar. Vou dar aqui o exemplo então. Vou passar aqui, este instrumento em vez de ser CFD, vou passar a Apple Equity, ou seja, a ação. Vou dar uma ordem ao mercado, uma ordem de compra ao mercado, por exemplo, de vamos por aqui 10 ações. A ordem, comprar.
ou seja, neste momento detém em carteira a ação Apple, e para contrabalançar esta ação, ou seja, para fixar preço nestes 179,56, provavelmente irá diferir, pode diferir o preço no CFD, mas não será assim uma diferença muito grande. Mas para compensar uma possível perda da Apple, venho aqui e faço, utilizando a mesma ação, utilizo aqui o CFD. Como se pode ver, necessita-se apenas de 20%, 20% da exposição nominal da ação Apple para abrir uma posição curta no CFD, ou seja, alteramos aqui para vender, ou seja, vamos abrir uma posição short, um curto. Vamos exatamente o mesmo número de contratos da ação que detemos, a Apple, 10. Vamos exatamente a ordem ao mercado. E pronto, e deste modo, qualquer desvalorização que venhamos a ter na ação Apple será contrabalançada pelo CFD, pelo curto que detemos no CFD Apple, ou seja, na mesma quantidade. Passando agora novamente ao PowerPoint, vamos falar agora um pouco das estratégias de hedging utilizando as opções. Só um momento. O que são primeiro as opções? Opções é um contrato em que o comprador paga um prémio, ou seja, paga um prémio a preço de mercado, de modo a obter um direito, mas não a obrigação de compra ou venda de um determinado ativo subjacente. Ou seja, adquirindo uma opção, dá-lhe um direito de opção de compra na data de maturidade, ou quando a ação estiver in the money, o direito de compra de comprar essa ação a um determinado preço de exercício, que é neste caso o strike. No caso, se tiver assumir uma posição de vendedor, ou seja, assume o papel de emitente da opção, o vendedor recebe um prémio a preço de mercado, ou seja, que o valor da cotação do preço de mercado da opção, que neste caso é o prémio, é recebido pelo emitente, neste caso pelo vendedor, mas fica com a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente a um determinado preço de exercício, caso esta opção esteja in the money e a contraparte, ou seja, quem adquiriu esse mesmo direito de opção, exerça esse mesmo direito. Aqui é só para fazer um parênteses, para esse direito ser exercível, a ação, a opção tem que estar in the money, ou seja, no caso de um call, a cotação atual do ativo subjacente, ou seja, da ação, tem que estar superior, ao preço de exercício da mesma. Visto que um call é uma opção de compra, ou seja, é a opção para comprar a mesma ação. Sobre que ativos incidem as opções, temos opções sobre com os mais variados ativos subjacentes, como por exemplo ações e ETFs, que é aquilo que vamos falar um pouco mais, de modo a fazer uma estratégia de hedging, utilizando sempre ações e ETFs que tenham em carteira. Temos também índices à vista e futuros e Forex, que lá está. Especificações do contrato de opção. Temos o ativo subjacente, o ativo sobre o qual a opção é negociada, ou seja, a opção dá-lhe um direito de compra a um determinado preço de exercício de um ativo subjacente. Esse ativo subjacente pode, lá está, como disse anteriormente, pode ser uma ação, um ETF, ou um futuro, entre outros. O tipo de opção pode ter uma opção de venda, ou seja, uma opção put, ou seja, que dá-lhe o direito de venda desse mesmo ativo subjacente a um determinado preço de exercício, ou temos a opção call, que dá-lhe a direito de opção de compra desse mesmo ativo subjacente no futuro. O strike é o preço ao qual o investidor poderá comprar ou vender o ativo subjacente no futuro, ou seja, é o preço é o strike do put ou o strike do call, ou seja, é o preço que está estipulado no direito de opção put, neste caso o direito de opção de venda, ou do direito de opção de compra call. A maturidade é a duração temporal no qual a opção existe, ou seja, este direito de opção de compra ou de venda tem sempre um prazo de maturidade, ou seja, um prazo em que um prazo limite para exercer este mesmo direito. O preço ao prémio é o preço pelo qual a opção pode trocar de mãos no mercado, ou seja, é o preço que efetivamente adquire esse direito de opção. O tamanho é um multiplicador, o número de unidades, o tamanho é um multiplicador, é o número de unidades do ativo subjacente que a opção concede o direito de comprar ou vender, ou seja, neste caso, a grande parte das ações, cada opção confere o direito de opção de compra ou venda de 100 ações, maioritariamente é isto, mas pode-se não se verificar este multiplicador de 100 ações por contrato de opção.
o estilo, ou seja, em que momento a pessoa exercer a opção. Temos o estilo americano, em que pode-se exercer essa opção de venda ou de compra em qualquer altura, desde que esteja a opção in the money, ou estilo europeu, ou seja, apenas na maturidade. Tipo de exercício, poderá ter uma liquidação física, ou seja, a entrega dos títulos, ou seja, ao exercer a opção, fica então com as 100 ações que confere esse direito de opção de compra. Ou financeira, entrega da diferença em liquidez, ou seja, a variação entre a cotação atual e o preço de exercício. O valor de uma opção tem duas componentes. Estamos a falar do valor intrínseco, que corresponde ao valor financeiro efetivo que resultaria do seu exercício, sendo que no caso de uma opção é equivalente ao valor do in the money. Temos aqui o cálculo, ou seja, preço de exercício menos preço atual corresponde, corresponde ao valor intrínseco de uma opção put. Ou opção call significa a cotação, ou seja, o preço atual do ativo subjacente menos o preço de exercício corresponde ao valor intrínseco da opção call. Relativamente ao valor temporal, este valor temporal é o valor para o qual excede o seu valor intrínseco, ou seja, este valor depende de 4 fatores grecs, sendo que os principais são maioritariamente a volatilidade implícita e o tempo até a maturidade, denominado por time decay, o termo em inglês, sendo que este valor time decay tende sempre para zero até ao fim da maturidade. Um pouco à semelhança também num contrato, podemos aqui fazer uma comparação com um contrato de seguro, por exemplo, em que primeiro paga-se o prémio e depois esse prémio irá sendo diluído ao longo dos meses até o fim do contrato de seguro. Temos aqui o cálculo, o valor da opção prémio é igual ao valor intrínseco mais o valor temporal. Vamos aqui falar da primeira estratégia de hedging utilizando opções. Aqui estamos aqui a falar da estratégia covered call. Como é que se executa? Primeiro temos de ter as tais 100 ações em carteira de uma determinada empresa e em seguida faz a venda curta de uma opção de compra call, que equivale exatamente ao mesmo a um direito de compra de 100 ações, como tal referimos anteriormente. Quando é que se deve utilizar? Quando o título se encontra em lateralização e sem tendência definida. Ou seja, ao termos um curto numa opção, call, estamos também um pouco a investir no sentido que, como a opção tende sempre até zero, ou seja, o time decay, o valor temporal da opção tende sempre até zero. Se estimamos que o mercado vai lateralizar, ou seja, não vai subir muito nem vai descer muito, significa que esse prémio que recebemos irá ser na totalidade para nós. Ou seja, estamos a fazer um curto numa opção, como esse valor tende para zero, esse prémio tende a ser na totalidade para nós. Quando é que se prevê? Pode-se utilizar também quando se prevê uma desvalorização momentânea, mas não abrupta do título. Ou seja, visto que o máximo de proteção que temos do ativo subjacente é o valor do prémio para o qual recebemos da opção, esse significa, ou seja, o máximo de perda é que estamos protegidos no ativo subjacente. Ou quando se espera uma quebra de volatilidade futura. As vantagens: lucrar com a desvalorização momentânea do valor do ativo até o limite do prémio recebido, tal como referi ainda anteriormente. Proteger-se da desvalorização do título até o limite do prémio recebido. Rentabilizar movimentos de lateralização originados por indecisão nos mercados, tal como referido anteriormente. Desvantagens e riscos: temos a limitação de ganhos na ação ao valor do prémio recebido na opção. Ou seja, caso estamos a imaginar, estamos a fazer um curto numa opção call, ou seja, em lugar de estamos a investir na ação para subir, estamos a prever que a ação vai desvalorizar. Portanto, caso a ação desvalorize, ou seja, o ativo subjacente valorize, como estamos curto, na opção call, a limitação de ganhos resume-se ao valor do prémio recebido. Todo o resto será anulado pelo valor intrínseco dessa mesma opção. A desvantagem é o tempo limitado de proteção do título, ou seja, como vimos anteriormente, sabemos que a opção tem uma data de maturidade. A limitação de perdas ao valor de prémio recebido, ou seja, como referido anteriormente, o máximo de lucro que podemos ter com a opção é aquele valor do prémio, ou seja, caso o ativo subjacente deixa mais do que o valor que recebemos de prémio, esse valor não será logicamente protegido, essa desvalorização do ativo subjacente não será mais desprotegido pela opção.
Temos também aqui o aumento da volatilidade futura, uma vez que há o aumento de volatilidade futura, pode ser um perigo para a opção, uma vez que o valor temporal da mesma, a volatilidade implícita sobe e com isso pode valorizar ou não o prémio da opção. Caso se preveja um aumento de volatilidade superior ao atual, que tipo de estratégia devemos utilizar? Mais uma vez, o modo de discussão é a adquisição de 100 ações, a detenção de 100 ações em carteira de uma determinada empresa, a compra de uma opção de venda put, que equivale a um direito de venda de 100 ações, ou seja, neste caso, em vez de estarmos a fazer um curto na opção e rentabilizarmos o valor do prémio da opção, ou seja, adquirimos o valor do prémio, não, estamos a comprar o direito da opção, ou seja, estamos a investir que a opção vai ter uma valorização muito superior do que desvalorização. Quando se espera um aumento de volatilidade em relação ao que se verifica atualmente, ou seja, visto que a opção também valoriza com um aumento de volatilidade implícita, a opção também irá valorizar com um aumento de volatilidade quando se prevê uma possível quebra abrupta do título. Ou seja, temos o tal ativo subjacente, as tais 100 ações de determinada empresa, ou 100 unidades, ou 100 ações de um determinado ETF, para protegermos de uma queda abrupta, visto que ao fazermos um curto nas opções call, como na estratégia anteriormente referida, covered call, estamos limitados ao valor do prémio, ou seja, o nível de proteção às perdas está limitado ao valor do prémio. Na opção de put, não. Na opção put, ou comprar a opção put, visto que a opção tem ganhos ilimitados, pode ter ganhos ilimitados, ou seja, está totalmente protegido ao valor, à possível desvalorização do ativo subjacente. Desvantagens, pretende, como estava a referir anteriormente, são lucrar com a desvalorização de um título, praticamente na sua totalidade, ou seja, pagamos sempre o prémio da opção e esse valor é o único custo que temos com a opção, porque de resto a opção irá seguir sempre, que é através do tal valor intrínseco que falei anteriormente, esse valor intrínseco vai estar sempre a subir, neste caso a ação desvalorize muito. E protege a desvalorização do título na sua totalidade, novamente descontando o prémio pago. Rentabiliza também movimentos disruptivos de quebra originados por notícias penalizadoras para um título. Ou seja, caso haja um movimento disruptivo, não fica limitado à valorização do prémio, não. Automaticamente fica totalmente protegido, exceção, claro, do prémio pago, como referi anteriormente, fica totalmente protegido à variação negativa que possa ter no ativo subjacente. Desvantagens e riscos: tempo limitado de prestação do título, tal prazo de maturidade da opção, perda do prémio ou grande parte dele em caso de não haver movimento disruptivo de desvalorização do título, ou seja, caso o título assuma movimentos de lateralização, a opção vai tendo, e partindo de pessoas que a opção tende a desvalorizar ao longo do tempo, o valor vai tendendo até zero, perdendo então esse valor do prémio. Quebra de volatilidade futura, ou seja, uma vez que o valor temporal da opção, ou seja, o valor do prémio da opção também se regula um pouco pela volatilidade implícita, uma quebra de volatilidade futura faz com que a volatilidade implícita também deixe e faz com que o prémio da opção também seja inferior. E movimento de valorização do título. Uma vez estamos a falar de uma opção put, que é para proteger uma posição longa num ativo subjacente, ou seja, numa ação ou num ETF, o movimento de valorização do título irá, claro está, ter a valorização no ativo subjacente, mas em contrapartida, a opção que está lá para proteger a eventual desvalorização vai sofrer a inevitável perda relativamente ao facto do ativo subjacente subir, uma vez que estamos a falar de uma opção de venda. Hedging utilizando futuros, em que consiste? Consiste na abertura de uma posição curta num futuro, tal como no CFD. Neste caso, o futuro dá a opção de escolher micro, mini ou mesmo um contrato futuro normal. Temos a detenção de euros ou matérias-primas, ou seja, pode deter um ativo subjacente, sendo ele euros ou matérias-primas, e detém um contrato futuro, e sendo que o contrato futuros, tal como no CFD, deverá ter a mesma exposição nominal que o ativo subjacente detido pelo investidor, ou seja, um contrato futuros tem que ser igual à quantidade de euros ou matérias-primas que detém em carteira. Com o objetivo de fixação de preço e limitar perdas. Um pouco à semelhança também do CFD. As vantagens: a possibilidade de não há perdas de um ativo na apenas fração de capital, uma vez que o futuro também é um produto, é um instrumento financeiro alavancado, tal como o CFD,
também permite, através de uma pequena fração do capital, estar exposto, ter uma exposição nominal equivalente, estar exposto a um determinado ativo, investindo apenas uma fração do capital. Ou seja, investir a desconto num ativo. A possibilidade de realizar mais BIs na queda do preço de um ativo, sem necessidade de vender o ativo subjacente, tal como aconteceu no CFD, explicado anteriormente. A diferença em relação relativamente ao CFD é que num contrato futuro não tem custos de financiamento. É a grande vantagem de utilizar um futuro como estratégia de hedging relativamente ao CFD. Uma das grande vantagem de utilizar um futuro relativamente, como estratégia de hedging relativamente ao CFD. Relativamente às desvantagens e riscos de um futuro, tem um tempo limitado de proteção do título, ou seja, é necessário realizar o rollover na data de maturidade. À semelhança do contrato de opção, o futuro, como não é um direito de opção, mas sim a obrigação de comprar a determinado ativo subjacente, tem também uma data de maturidade futura, ou seja, permite estar protegido de eventuais perdas no ativo subjacente, mas sempre até aquela data de maturidade futura, do futuro. A semelhança do CFD também tem o limite de utilização de margem de 150%. Vou dar aqui agora um exemplo de uma estratégia de hedging utilizando futuros num par cambial, aqui no euro-dólar. Imaginando eu, um investidor tem hoje 250 mil euros, a taxa de câmbio euro-dólar de 1,13 e pretende daqui a 6 meses trocar por dólares a esta mesma taxa. Como poderá fazer? Ou seja, o que o investidor pretende é não estar exposto a variações do câmbio, gosta desta taxa de 1,13 e pretende manter esta taxa num determinado período futuro, no prazo de daqui a 6 meses. Então, para manter esta taxa daqui a 6 meses, basta vender uma determinada quantidade de contratos de futuro euro-dólar, ou seja, comprar dólares, que prefaça esse valor em termos nominais com prazo de maturidade para daqui a 6 meses. Ou seja, para proteger essa carteira em dólares a esta taxa cambial de 1,13, necessitaria esta carteira em euros, peço desculpa, esta taxa cambial de 1,13, necessitaria apenas de fazer um curto no par cambial euro-dólar, ou seja, comprar USD, comprar dólares, com prazo de maturidade daqui a 6 meses, ou seja, estamos a falar de entre maio e junho de 2022, e assim estaria protegido a uma eventual valorização do euro contra o dólar. Para descobrir a quantia nominal exata para comprar dólares, é necessário fazer, claro, o cálculo de quanto equivale em dólares o valor de 250 mil euros à taxa atual, ou seja, é fazer a multiplicação de 250 mil vezes 1,13, que é a taxa do euro-dólar, e assim descobrir quantos dólares necessitávamos de comprar para fazer então o hedging perfeito desta quantia que o investidor iria ter de 250 mil euros. Passando aqui agora um pouco à parte de exemplos. Então vamos falar aqui primeiro da estratégia Covered Call, como falei anteriormente. A estratégia Covered Call, vamos aqui buscar então o Banco da América. Resume-se a, por exemplo, compra 100 ações do Banco da América, por exemplo. Vamos por aqui a ordem ao mercado. Está comprado. Ou seja, caso enganei. Comprei CFDs, não era CFDs, é Equity. Ou seja, para alterar para opções Equity ou CFD, basta ir aqui abrir a janela de negociação e selecionar aqui a opção CFD, aqui Equity Option, isto aqui significa de Option. Neste caso estamos aqui, que é Equity, comprar ao mercado, ou seja, vamos comprar aqui 100 ações do Banco da América, comprar, a determinado preço, por exemplo aos 44,83. O que é que fazemos então numa estratégia de covered call? Como queremos amelhar um pouco o prémio, vamos aqui, vemos que a ação está a 44,87, podemos aqui utilizar, há quem faça covered calls com um strike mais acima, ou seja, um preço de opção de compra mais acima. Uma vez que a opção só tem valor intrínseco, ou seja, na data de maturidade a opção só tem valor caso esteja in the money, ou seja, no caso do call, para estar in the money tem que estar acima do strike. Há quem faça, por exemplo, queremos estar protegidos durante 60 e 69 dias, ou seja, este é o prazo de maturidade que escolhemos. Acreditamos que a ação não irá ultrapassar então este valor dos 47.
Portanto, estamos aqui a falar de um prémio de 2,32. Portanto, se a ação até junho de 2022 não ultrapassar os 47, este prémio vai na íntegra, claro, menos os custos de transação, mas este prémio vai integralmente ser recebido pelo investidor. Então, fazemos aqui, fazemos um short, vender esta opção, um contrato de opção, que como podemos ver aqui, equivale a 100 ações, ou seja, também do contrato, pode-se ver aqui, também do contrato 100 ações, e fazemos então aqui o curto na opção. E pronto, desta maneira temos então expostos à mesma quantidade de... Sim, o facto, as opções, porque é que não dá para fazer ordens ao mercado nas opções? Por uma razão muito simples. Sendo este um mercado fragmentado, o facto de fazer uma ordem ao mercado poderia não garante que tenha essa quantidade toda disponível no mercado no momento. Okay? Não tem, pode não ter liquidez suficiente, portanto, para não haver grandes discrepâncias entre, neste caso, o preço de venda e preços de compra deste prémio da opção, é necessário fazer sempre uma ordem ao limite, exatamente para não haver grandes discrepâncias relativamente ao valor da opção. Vamos aqui pôr aqui uma ordem mais alta para garantir que é comprado. Pronto, eventualmente a ação irá comprar, irá fazer o curto na opção e desta forma estaremos então completamente protegidos relativamente à ação Banco da América. Se quiséssemos então comprar um put, neste caso proteger, utilizar a estratégia utilizando comprando um put, ou seja, esperava-se uma maior volatilidade. Era em vez de fazer a venda, fazer uma ordem, dar uma ordem de venda da opção, era somente fazer então dar uma ordem de compra para abrir, fazia-se com a mesma quantidade, 169 dias. Ponha-se aqui, neste caso, podia-se colocar aqui ao strike. Estamos aqui, tínhamos que mudar a intenção, tínhamos que mudar a opção de venda, ou seja, put, que é a opção para descer. Põemos o preço de exercício 45, podia ser 45, que é o que mais se aproxima ao valor atual da Banco da América, que está a 44,88. Dávamos então a ordem de compra, um contrato equivale a 100 ações, um direito de venda de 100 ações do Banco da América, tal como as que temos aqui em carteira. Então confirmamos então o valor de compra. Ordem então lançada no mercado. Bem, da minha parte é tudo. Caso haja alguma questão, não hesitem, podem contactar-me. Então, reservo então este tempo agora de fim do webinar para eventuais questões que detenham. Da minha parte então é tudo. Resto então de boa tarde e bons negócios.